Seja bem-vinda ao Clube do Livro Páginas em Ação. Comigo, Dael Bernardes, trabalho com posicionamento e branding arquetípico, e com a Jane. Se apresente, Jane. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Clube do Livro. É uma honra a gente colocar esse projeto em ação. A gente estudou com muito carinho para estar criando esse Clube do Livro, para ajudar outras empreendedoras a crescer junto com a gente. E eu trabalho na área de marketing e vendas, e é um prazer estar aqui com vocês. E a nossa convidada especial, a Tânia. Se apresenta, Tânia. O microfone. Olá, eu trabalho com consultoria para profissionais de saúde em gestão, e é um prazer estar aqui nesse Clube do Livro para a gente acrescentar bastante conhecimento, bastante informação. Vai ser muito bom. Bora lá. E esse mês a gente vai estudar um livro que se chama Propósito de Vida, da autora Carol Shinoda. A gente resolveu começar a estudar alguns pilares no mundo do empreendedorismo através da base, né, que é o propósito. E hoje a gente vai falar sobre a primeira parte do livro. O livro ele é dividido em 4 partes. A primeira parte ele vai falando sobre o que é o propósito de vida, traz mitos sobre o tema, a história dele, conceitos, né, diferencia alguns conceitos. E depois a gente vai para a parte 2, que é processos de desenvolvimento do propósito, onde ela vai trazer alguns modelos, alguns exercícios práticos para a gente começar a nossa jornada de encontrar o nosso propósito de vida mesmo. A parte 3 é desenvolvendo o seu propósito em 5 etapas. Então, temos aqui 9 atividades para a gente poder trilhar, desde história de vida, personalidade, valores. Então, são muitas atividades mesmo que a gente vai ter. E a quarta parte é ajudando outras pessoas em seus propósitos, que aí é uma carta a pais, professores, líderes, influenciadores, enfim, pessoas que atuam aí na liderança para que possam auxiliar, né, os seus liderados nesse caminho. Alguma coisa, Jane? Não, vamos já entrar diretamente no estudo, né? Vou dar até a minha opinião desse primeiro capítulo. Eu achei que é um livro que tira a gente totalmente assim da zona de conforto, já assim que começa a ler as primeiras páginas, principalmente quando entra nessa questão dos mitos, porque muitas pessoas se perguntam se tem um propósito de vida, e os motivos que as pessoas falam que não tem um propósito de vida, ali já quebra, já cai por terra, né? Que é a questão da pessoa achar que tem que ser uma pessoa iluminada, uma pessoa abençoada para ter um propósito, ou então falar que é somente os ricos que podem ter um propósito, e por aí vai quebrando, assim, todos esses tabus. Então, achei que é um livro que tira a gente da zona de conforto totalmente, assim, nas primeiras páginas. Sem contar que é uma leitura, assim, super gostosa mesmo de fazer. Ela é bem leve, tranquila, eu super recomendo. Eu também adorei, assim, principalmente pelo fato de ele ter muita prática, que é a metodologia de leitura que eu daí acredito. Quando o livro já não vem com esses exercícios, eu gosto de criar perguntas, fazer mapas mentais. E aqui, nesse livro, a autora, ela traz um pouquinho da teoria e já te tira da zona de conforto para você realmente poder refletir, pensar. Então, embora seja até essa leitura fluida, que eu também achei, que a Jana falou, acaba que às vezes você para em uma pergunta aqui e fica refletindo, sabe? Por 10, 15, 20 minutos, às vezes. E uma coisa que eu gostei também é que nas primeiras páginas, ela já traz um modelo de planejamento. Então, ela começa falando assim, para a gente definir dia e horário na sua semana para você se dedicar à leitura, porque é uma leitura aplicada mesmo, para você fazer o registro dos seus aprendizados e para compartilhar com as pessoas o teu conhecimento. E aí ela traz até uma teoria que é bem, bem famosa, assim, que a gente vê muitos gurus do marketing utilizando dentro da área do digital, que é a teoria de William Glasser, que fala que a gente aprende 90% quando a gente ensina outras pessoas, e a gente aprende só 10% quando a gente lê. Então, foi até um desafio, assim,
que eu coloco para mim, às vezes para quem eu atendo, que é justamente da gente pegar esse conhecimento teórico, muitas das vezes que a gente obtém aqui, e fazer dele conteúdo. Então, conteúdo para o feed, conteúdo para os stories. Então, por que que a gente, às vezes, só tira foto, né, da capa do livro, aí fala assim, tô lendo esse livro aqui. Sendo que a gente poderia trazer um aprendizado e condensar isso, porque quando a gente se força a preparar uma aula, né, uma mini aula para as pessoas, a gente precisa reorganizar aquele conhecimento, trazer ele de forma aplicável ao outro e propor, muitas das vezes, uma atividade para o outro. E isso vai mostrando para a gente onde a gente tem lacunas de aprendizado. Então, você tenta lembrar uma parte, como é que é mesmo aquela parte do livro, que eu já esqueci, e aí você tem que retomar o livro, muitas das vezes, para poder preparar esse material. Então, convido para quem vai assistir a gravação, que você leia, né, aplicando esse conceito aqui de compartilhar o teu conhecimento nas tuas redes sociais. E uma coisa que eu gostei bastante também é que ela começa o livro falando aqui, pedindo para você escrever uma justificativa da leitura, então, por que eu estou começando a ler esse livro? E depois ela pede para você construir o objetivo no final desse processo. Eu quero ser capaz de quê? Então, a gente vê que a gente aqui já define um ponto A e um ponto B de leitura. Por que eu quero ler e como que eu vou utilizar esse conhecimento aqui? E isso fez bastante diferença e é uma coisa até que eu comecei a aplicar no meu negócio com os meus alunos também. Até acrescentando, essa parte que você falou de criação de conteúdo, eu acho que um livro é uma fonte riquíssima para a gente criar conteúdo, né? Eu tenho esse hábito, eu estou lendo o livro, eu vou colocando post-it daquele compridinho e escrevo post, sabe? Porque, gente, ali a gente traz muito conteúdo para compartilhar. E aqui o que você falou é verdade, você vai fixar aquela mensagem muito forte. Por quê? Você não vai nas redes sociais só para ler o trecho do livro, você vai fazer uma reflexão, você vai trazer seu ponto de vista e você vai adaptar esse trecho para o teu nicho. Então, aqui, né, no Clube do Livro, cada uma é de uma área diferente. Então, vocês já pararam para pensar como uma frase do livro pode ser colocado em várias formas diferentes, adaptar para vários nichos? E eu acho que esse desafio faz a gente se aprofundar muito mais. É não apenas ler, mas realmente estudar e a gente aplicar no nosso negócio. Então, acho que vale muito a pena. Isso que você falou é bem legal, o Jami, porque às vezes eu vejo muita gente falando que não é criativo. É porque eu não sou muito criativo. E a criatividade vem justamente da construção de repertório. E a leitura é construção de repertório. Então, às vezes a gente entra, quem trabalha com outras marcas, outras empreendedoras, entra e parece que as redes sociais são tudo Ctrl+C, Ctrl+V, assim. É o mesmo conteúdo, é a mesma abordagem, é o mesmo tudo. E aí, quando a gente fala assim para o cliente, não, você precisa inovar, mas como é que eu vou inovar? A leitura é um meio de inovar, porque se eu aplicar aqui esse livro ao branding, eu vou ter uma resposta diferente da Jami, que vai aplicar em vendas, da Tânia, que vai aplicar em organização, processos, junto a profissionais da área de saúde. Então, daqui vão sair três visões totalmente distintas a partir do mesmo livro. E isso, sim, traz um quê de criatividade, inovação e diferenciação para o nosso processo. E aí, depois... É tão rico, né, Dai? Só complementando, por isso que é tão rico a gente fazer um clube do livro, né? Porque nós lermos é uma coisa, a gente ter esse momento, estar discutindo, vendo ponto de vista diferente, é muito rico para a gente. É verdade. E aí, depois dessa primeira parte, essa introdução, ela entra aqui com a pergunta, na sua opinião, o que é propósito de vida? Então, para você refletir aí, você está assistindo a gente, que não comprou o livro ainda, anota num papelzinho o que é propósito de vida, na sua opinião, porque ao longo do livro, com certeza, lá no finalzinho a gente vai ter outra visão, mas é interessante a gente diagnosticar qual que é o nosso olhar aí nesse primeiro momento. E aí ela traz também algumas pequenas dicas ao longo da construção do livro aqui. Então, a dica 1 tenha clareza do porquê e para que você quer fazer essa jornada, que é justificativo e objetivo mesmo. E depois dessa definição do propósito, ela coloca a dica 2 aqui, que é defina o que significa propósito de vida para você. E aí, sim, ela entra na questão dos mitos, que é o que a Jami estava falando ali no começo. Ela fala assim, o mito 1 mesmo, propósito é apenas para pessoas iluminadas, né? Tipo, nasci virado para a lua
Então, eu sou um ser especial, um ser único, e aí, por isso, eu tenho um propósito. E ela vem desmistificando isso, que isso não é reservado a pessoas iluminadas, mas é algo que a gente pode construir ao longo da vida e que é algo que a gente pode deixar como legado, né? Aí depois vem o mito 2, que é o propósito tem que ser algo grandioso. E ela fala que não, que pode ser algo pequeno, pode ser algo local, inclusive, que às vezes ela, em algumas palestras, o pessoal vem falar para ela que não tem propósito, assim, que a única coisa que a pessoa quer é educar os filhos dela com valor, sendo um bom cidadão. E aí ela fala, mas como assim você não tem um propósito? Isso é um propósito. Você Exatamente. criar pessoas com valores, colocar bons cidadãos no mundo. Então, a gente acha que tem que ser algo para multidões, tem que ser algo grandioso. Não, às vezes pode ser dentro da sua casa também. Pode E falar. depois o mito 3 foi o que eu tinha comentado, né, Dai? Que também é um tabu que se tem, que propósito de vida é só para quem é rico. Muitas pessoas falam assim, a realidade de quem é mais humilde é diferente, é lutar para viver. E não, a gente tem que ter um propósito de vida, porque senão você vai simplesmente só trabalhar para se sustentar, a tua vida não vai ter sentido nenhum, né? Sim. E aí ela até traz uma provocação dentro disso que você falou. Se você ganhasse na Mega Sena hoje, você mudaria alguma coisa na sua vida? Aí ela responde, então o que está impedindo você de começar a fazer essa mudança desde já? Tipo, a gente acredita que precisa ter uma situação perfeita para viver o que a gente quer, sendo que a gente pode tomar já pequenas atitudes em direção a isso. Aí ela coloca aqui uma provocação 2 aqui. Você recebeu um diagnóstico de que tem apenas mais um ano de vida. O que você faria nesse ano? Se for muito diferente do que você já faz hoje, então o que você está esperando para começar a buscar viver essa vida? Então, são grandes provocações. Sim. Esses dias eu tive uma mentoria que eu faço, teve uma imersão que era sobre propósito de vida e que a pessoa realmente ela se aprofundava nisso, porque ela disse assim que ela teve vários sonhos na vida dela e quando ela alcançou, ela era casada, ela tinha uma saúde financeira legal, ela foi no médico, o médico falou que ela tinha apenas 3 meses de vida e que daí ela sentou na calçada e falou qual o meu propósito agora? Ela alcançou tudo o que ela queria, mas ela queria viver esse momento que ela alcançou, e que aí ela foi buscar se recuperar da saúde, e ela estava viva já faziam 2 anos, né? E hoje ela ensina para as pessoas o propósito de vida. E quando eu li essa parte 2, assim, foi algo que eu relembrei aquelas palavras que ela falou, de você ver uma pessoa realmente compartilhando o quanto ela ter um propósito de vida fez ela viver. Porque muitas pessoas, numa situação dessa, se definha, né? Se entrega e fala, não, tudo acabou. E ela não. Ela, além de se recuperar, de lutar, hoje ela compartilha esse propósito com muitas pessoas. Uau, que história. Um tapa na cara, né? É. E aí a gente às vezes reclama, né? E a gente coloca todos aqueles mitos. Eu não sou iluminada, eu não sou rica, eu não tenho nenhum propósito. E você percebe, uma pessoa com 3 meses de vida criou um propósito, está vivendo ele, né? E dentro desse tópico ainda do mito 3, que você está falando, ela traz aqui uma diferenciação de propósito do ego e propósito da alma. Eu achei bem interessante também, vou ler aqui o trechinho, que diz que o propósito do ego é aquele que formamos a partir do contato com a sociedade, como forma de nos defendermos. É importante para proteger o desenvolvimento do ego. Já o propósito da alma é aquilo que realmente viemos oferecer a partir de quem somos na essência, sem necessidade de máscaras. Então, o propósito está sempre voltado para fora. Ele nasce dentro da gente, né, do nosso interior, das nossas habilidades, daquilo que a gente ama fazer, mas ele sempre está voltado para o outro. Então, é a essência voltada para o legado, para fora, enfim.
Ela até traz, né, Dai, nessa parte, aquela questão que eu até tinha comentado com você, que para mim, assim, foi um tapa na cara, que é a questão do ofurô de merda, que ela traz esse exemplo, que ela falou que às vezes a gente tá no ofurô de merda e a gente não sai, por quê? Porque tá quentinho, a gente tem o medo, sabe, na hora que você levantar, o cheiro vai aumentar, vai piorar, e por isso a gente fica ali acomodado, tá quentinho, então tá tudo bem. Por quê? Se você levantar, se o cheiro aumentar, você ter que se limpar, você vai conseguir coisas muito maior, mas a gente se acomoda, e tipo assim, para mim isso foi assim, muito forte, eu falei, quantas vezes nós realmente não se acomodamos para ficar confortável e quentinho, independente de onde a gente esteja, eu acho que todo mundo já passou por situações assim, mas se eu for lutar, se eu for estudar, se eu for sair da minha zona de conforto, vai dar trabalho, né, porque crescer dá trabalho. E dói, né? E dói, muitas das vezes. Ela termina com uma pergunta, mas será que vale a pena passar a vida nesse lugar? Né? Mesmo que seja quentinho, mas que cheira mal. Essa parte é muito legal mesmo. Aí ela entra aqui no propósito, no mito 4, que é o mito de que o propósito é único para toda a vida. Então, assim, descobri o meu propósito, agora eu tenho que levar isso aqui para sempre. E aí ela fala aqui que, na verdade, é natural que o propósito ele mude ao longo da vida, a cada nova experiência que a gente tenha. Ou até mesmo, dado uma situação como essa que a Jami trouxe. Aconteceu de você receber um diagnóstico. Você só tem 3 meses. Aquela experiência ela é de tão forte impacto emocional para você, que aquilo vai te mudar de uma maneira surpreendente. Ou alguém que não teve filhos e aí tem filhos, né? Isso muda a pessoa para sempre. Então, tem momentos da nossa vida que essas mudanças redirecionam nossa rota. E não tem nenhum problema de você mudar de propósito. Né? E aí ela falou para essa aqui também, só para encerrar, que o caminho se faz ao caminhar. Que eu lembro que esse tema de propósito de vida foi um tema que já me afligiu muito, pessoalmente, assim, que eu passei um ano estudando sobre, eu não conseguia achar, e eu chorava às vezes, meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir encontrar, até que eu cheguei nessa conclusão aqui, cara, o que eu tenho que fazer é caminhar, eu tenho que experimentar coisas novas, experimentando é que eu vou me achar, e deu muito certo, realmente, testei várias coisas, várias áreas diferentes até me encontrar. Essa questão aqui do 4, né, do propósito único para toda a vida, até é interessante que quando eu namorava, um dia eu e meu marido sentamos e conversamos. Tipo assim, qual é o seu propósito? Qual é o seu maior sonho? E eu lembro que na época eu falei que o meu maior sonho era ter uma família unida e feliz. Eu falei, eu sonho com isso, viver o que eu vivi dentro de casa com os meus pais. E ele falou que o sonho dele, na época ele tinha a banda, era ter uma banda famosa e fazer show no estádio para milhares de pessoas. Hoje em dia, se você perguntar, não é mais o sonho, não é mais o propósito da vida dele, mudou. Eu, graças a Deus, eu estou vivendo o meu propósito, mas ele teve que mudar. E tá tudo bem, a gente vai criando novos propósitos, né? A gente não pode também ser cego e a vida inteira lutar por uma coisa e ter uma vida infeliz, porque muitas pessoas, eu sonhava com isso quando eu era pequena, eu vou lutar a vida inteira, né? E a verdade é que às vezes a gente experimenta aquilo que a gente sonhava a vida inteira e quando vai ver não é bem aquilo ali, né? Eu adorava fotografar quando era adolescente, eu achava que quando eu crescer eu ia ser fotógrafa. Tanto que meus pais, isso aqui é uma faixa de 15 anos, que é uma máquina fotográfica, era uma máquina fotográfica, tipo... E quando eu fui trabalhar com isso, eu vi que era legal fotografar por hobby, mas como trabalho era muito chato. Então não tinha como trabalhar com aquilo ali para, tipo, ganha-pão naquilo ali, sabe? E por isso que é legal fazer o caminho caminhando, de você testar, mesmo que seja como hobby. Aí entra o mito 5 aqui, que é propósito é algo voltado ao sucesso individual. Ela fala que, na verdade, o propósito de vida é algo que parte de nós, né, aquilo que eu tinha até comentado, para outras pessoas. Então, é algo que vai além de si. E que quando a gente faz algo para outra pessoa, a sensação de bem-estar, ela é maior e dura mais. Que a ideia é servir a outras pessoas ou uma causa a partir de você, das suas melhores qualidades.
E isso eu acho que entra até, falando agora com nós três que estamos aqui online, né? Que é o nosso propósito hoje da área que nós estamos trabalhando. É algo que a gente sempre conversa, né? Nos nossos encontros, nas nossas mentorias. A gente pode pensar, eu vou criar agora essa mentoria para ter sucesso financeiro. Ou você pode ter o propósito de transformar outras vidas. Então, aqui você vê a diferença, né? E eu acho que isso muda totalmente a maneira que você vai lutar e os resultados que você vai ter. Que aí recorda aquilo ali que ela falou, quando é só para o seu sucesso, é propósito do ego, né? Exatamente. E quando é para o outro, é propósito da alma. Aí tem um trechinho aqui que ela fala que a gente tem uma riqueza enorme de recursos. Dinheiro é um deles, mas temos valores, capacidades, conhecimento e conexões. E tenho a certeza de que hoje você tem muito a oferecer para outras pessoas. Aí fiz até uma anotação aqui, oferecer o que você tem hoje. Porque, às vezes, a gente fica buscando um momento perfeito ou se acha incapaz, fala, eu não estou pronta, eu não tenho nada para oferecer para as pessoas. E isso pode ser verdade se a gente se olhar comparando com grandes players, muitas das vezes, pessoas que a gente olha como inatingíveis. Mas se a gente olhar para dentro, nesses termos de valores, capacidades, conhecimentos, habilidades, todo mundo tem algo a oferecer. Uma criança tem algo a oferecer. Às vezes, a simplicidade do olhar, o perdão, né? Porque as crianças, tipo, o coleguinha bateu ali, daqui a 2 minutos já perdoou, já está brincando junto. Então, todo mundo tem algo a oferecer. Aí entra aqui no mito 6. Propósito é a solução para todos os problemas. Descobri meu propósito. Lembra de Cacete Planeta, Organizações Tabajaras, né? Os problemas acabaram. E aí ela vem dizer que não, que dá muito trabalho descobrir o nosso propósito, mas que o fato de você descobri-lo não vai eliminar todos os problemas da sua vida. As coisas não vão ficar mais fáceis, né? Pelo contrário, não vai resolver os problemas. Às vezes vai trazer mais problemas, né? Dependendo do que você escolher como propósito de vida. Mas o motivo, ele é tão forte emocionalmente, que emocionalmente ele te sustenta. Que essa é a riqueza, né? Por mais que ele traga mais dificuldades, mais desafios, acho que é a palavra certa, ele te fortalece, porque o motivo é forte demais para você ignorar. É o que nós falamos, né? Crescer dá trabalho. Tira a gente totalmente da zona de conforto. É sair do ofurô, literalmente. Ai, eu já imaginei a capa, né? O design e um ofurôzinho de merda, assim, ó. Descubra o seu propósito. Aí a dica 3 aqui é o propósito estar ao alcance de todos. Ai. Aí ela, depois aqui, ela faz uma pequena enquete, e aí, enfim, né, é necessário ter o livro, é bem extenso, não tem como a gente comentar aqui. E aí, sim, ela começa a entrar no fator histórico, né? Aí vem partindo aqui desde Aristóteles, falando que os primeiros registros que temos vêm dos gregos, né, de eudaimonia, que seria uma ética da felicidade, para Aristóteles. Esse sentido da vida, né, esse relacionado a viver, estaria ligado à excelência humana, que é quando a gente consegue praticar atitudes virtuosas, e que as virtudes seriam uma medida justa entre 2 vícios, e achei interessante porque professores de filosofia, ele principalmente, e quem trabalha muito com o simbólico, traz muito essa construção de virtudes versus vícios, que parte, né, de pensadores mesmo como Aristóteles, que a gente tem que tentar encontrar esse equilíbrio, né, entre viver uma vida de virtude e uma vida de vício. E vício é tudo aquilo que te escraviza. Então, às vezes, a gente acha que isso está só atrelado a, sei lá, fulano é alcoólatra, então ele é um viciado. Mas, às vezes, você tem o vício da comida, da gula, sabe? Você come demais, come além da conta,
Isso é um vício que precisa ser tratado. Ou, às vezes, você é uma pessoa preguiçosa, tipo, não quer, né, dispor desse sacrifício para correr atrás, para evoluir, para se desenvolver, porque crescer dá trabalho, como a gente falou. Então, começa a partir daí, de você se transformar a partir das suas atitudes diárias em uma pessoa mais virtuosa, em uma pessoa melhor. Pode falar, viu, gente? Às vezes a pessoa é tão preguiçosa que quando nós estamos buscando crescer, incomoda elas, né? Quando eu comecei a acordar de madrugada, criei esse hábito para estudar tudo mais diariamente, para ler, tinha pessoa que ficava incomodada, falava assim, mas por que você acorda cedo? E eu me perguntava, quem está acordando cedo sou eu, por que está incomodando ela? Mas tem gente que tenta te convencer, então a preguiça deles é tão grande que eles se convencem que o estilo que eles levam de vida é o melhor, e quer convencer todo mundo a viver ali na mesma preguiça. Mas porque aí dói, né, Jamie? Tipo assim, se você faz isso, mostra o meu lado ruim. Então, não faz isso, que é para não me sentir incomodado. Sabe? Exatamente. Muitas das vezes as pessoas que nos criticam justamente porque a gente está tocando numa ferida que elas têm. E que elas precisam transformar. Mas, cara, eu nem quero mudar e nem quero que você mostre que é possível mudar, porque isso me incomoda muito mais. Exatamente. Difícil. Aí depois aqui vem para... Gente, passa por muita história aqui, viu? Vai para Sócrates, vai para Epicuro, não sei se é assim se pronuncia. Aí chega até na Bíblia também, ela traz alguns conceitos bíblicos. Vai para o Renascimento, para o niilismo, depois passa por Viktor Franklin, William Damon, tipo, são pessoas mais contemporâneas, né? Aí ela vem trazendo dentro dos conceitos da psicologia, então aqui Viktor Franklin, dentro da logoterapia, ela traz aqui a visão da psicologia positiva com um autor que eu não vou conseguir pronunciar, que é muito difícil, gente, não dá. Depois eu escrevo o nome lá nos comentários, nem tentar ler eu consigo aqui. Blá, 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 começa com Seligman, depois vem para um conceito de William Damon, que é sobre purpose, né, que ela traz já o conceito mais do inglês mesmo, que ele conceitua como... aqui o Damon diz que propósito é uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que é ao mesmo tempo significativo para o eu e gera consequências no mundo além do eu. Ou seja, né, uma intenção estável, ou seja, ter um objetivo claro, e generalizada de alcançar algo que é ao mesmo tempo significativo para o eu, ou seja, importante para si mesmo, e gera consequência ao mundo além do eu, impactar o outro. Então, junta todos esses 3 pontos, né? Objetivo claro, algo que é importante para você e que impacta o próximo. Tem que ser algo que vai além de si mesmo. O que mais, Juliana? Quer comentar mais alguma coisa? Eu achei legal toda essa parte histórica que ela trouxe, porque mostra que ela realmente sabe do que ela está falando, né? Uma autoridade ali, ela fala de uma forma simples, mas ao mesmo tempo ela traz um estudo tão profundo que não tem como a pessoa falar, eu tenho tal crença, eu não vou acreditar, porque ela mostra que o que ela está falando é fundamentado em vários estudos mesmo. Verdade. E aí ela termina essa parte histórica trazendo aqui um texto de Sandra Quinteiro, que se você quiser ler em casa, depois que você não tiver o livro, que se chama O Individual e o Coletivo em Nosso Tempo, é um texto muito interessante, que vem falando como se dá o processo de desenvolvimento da autoconsciência humana. Ele vem desde o Paleolítico, passa pela Grécia, para ela era cristã, Egito, assim, é um texto que traz todo um compilado histórico até chegar nos dias de hoje. Isso é um texto muito legal. E depois disso ela propõe aqui um novo exercício, né? Que após a leitura desse conteúdo, que foi mais marcante para você? Então ela pede para você interpretar o texto, né? Aquele exercíciozinho de escola que a gente tinha.
E aí, aqui dentro da minha leitura e do meu entendimento do texto, eu trouxe uma reflexão que faz sentido para mim dentro da área que eu trabalho, que é o que a gente estava falando. Falo que a comprovação textual de dois grupos arquetípicos. Aqui há a comprovação textual de dois grupos arquetípicos, que mostra a nossa busca da individualidade e do pertencimento. Foi assim o resumo que eu consegui encontrar aqui. E quando a gente trabalha dentro de arquétipos, que é a metodologia que eu utilizo, a gente trabalha com 4 conceitos inerentes aos seres humanos, que são universais e que todo ser humano busca. Só que eles são conceitos opostos entre si. Dentro da teoria arquetípica, é como se a gente como é que se fala? Como se a gente construísse 2 linhas, uma horizontal e uma vertical. Então, aqui, na vertical, de um lado, eu tenho estabilidade, então eu quero um mundo estável, seguro e tudo mais, e do outro eu tenho a maestria, então assim, eu quero desafio, eu quero expertise, eu quero viver isso. São opostos, e a gente está sempre nessa briga, sabe? Quero estabilidade, quero me arriscar. E nesse outro eixo aqui, a gente tem o pertencimento e a individualidade. Então, que é outra briga. Então, a gente muitas das vezes tem que abrir mão de estar em grupo, de estar com a família, para poder crescer individualmente. E aí, às vezes, você está mais, não, vou abrir mão do individual aqui para poder estar em grupo. São necessidades que a gente tem mesmo Aí eu coloquei outro ponto do texto que me chamou a atenção, que é a necessidade de voltar ao equilíbrio entre o espiritual e o físico. O cuidado de si mesmo e o zelar pelo outro. Porque muitas das vezes a gente se dá muito ao outro e esquece de si mesmo. Ou às vezes a gente é egoísta, né? Cuida muito de si mesmo e esquece do outro. E a busca do caminho das virtudes, assim, foram os 3 pontos que mais me chamaram a atenção. Se quiser comentar. Gente, eu engato, viu? Adoro discutir livro. Fique à vontade também, viu, Tânia? Se tiver algum trecho que você achar interessante, se quiser trazer alguma história de vida. Se aplicar para a sua área de gestão. A sua área. Exatamente, por favor. Depois desse texto, dessa reflexão, ela entra no conceito em si de propósito de vida. Então, a gente já passou pelo mito, a gente passou pelos fatores históricos, e agora a gente chega realmente no conceito. E dentro do conceito, ela divide em alguns pilares, né? Que é a intenção futura, altruísmo, singularidade, implementação e implementação. Então, ela passa nesses 4 pilares aqui da construção do conceito de propósito de vida. Aí ela fala aqui que tem conceitos que dependem de crenças, então ela não entra nesse critério aqui. E ela traz aqui que muitos pensadores e pesquisadores indicam que o propósito demanda de um componente externo, de colocar-se a serviço de algo ou alguém, que há também relativo consenso de que o propósito de vida esteja voltado a uma intenção futura, algo que nos direciona, né, a caminhar, e alguns estudos também demonstram que o propósito está relacionado a quem somos, o nosso talento e qualidade, e que o propósito de vida nos convida à prática. Então, na conceitualização, 1, ele está a serviço de algo ou alguém. 2, voltado a uma intenção futura. 3, está relacionado a quem somos. E 4, nos convida à prática. Então, o propósito passa por esses 4 pontos aqui, na sua conceituação? Conceitualização. Conceituação ou conceitualização? Não sei. Aí, aqui no ponto 1, a intenção futura é uma espécie de objetivo, mas de maior alcance. Ou seja, está ligado ao longo prazo. Da direção, para você se mover frente a ela, e para continuar nos movimentando. Então, o propósito não é um ponto de chegada, mas é uma orientação ao futuro. Ou seja, não é a ideia de que... ela até acho que traz um exemplo aqui do pote de ouro no final do arco-íris, né? Você pode caminhar, mas você nunca vai chegar no pote de ouro do arco-íris. Mas é algo que te motiva a se manter em movimento. Ou seja, é uma intenção
e você vai morrer tentando, às vezes vai vir outra pessoa depois de você, e depois, tentando buscar a completude disso, mas que é impossível por si só. Acaba sendo até parecido, Dai, com algo que eu falo para as minhas alunas, que é a parte de meta, até trazendo para a minha área de vendas, né? Porque tem gente que fala, eu tenho uma meta, mas na verdade é um sonho. A pessoa, ela sabe onde que ela quer chegar, mas como ela vai chegar até lá? Ela não coloca datas, ela não coloca como alcançar, então acaba sendo um sonho vago. E mesmo que você tenha uma meta bem definida, e quando você alcançar essa meta? Qual o teu próximo passo? Então, eu sempre falo, pelo menos tem a meta para 10 anos. O que você quer alcançar em 6 meses, 1 ano, 5 anos e 10 anos? Claro que talvez você vai alcançar mais rápido e vai mudar, mas a gente tem que ter a mesma coisa de um propósito, né? Então, se você falar assim, eu queria tal coisa, mas assim, você não correr atrás, você não mudar as suas atitudes, é só um sonho. E aí, com certeza, você não vai alcançar. Legal dentro dessa sua fala, porque, assim, trazendo para esse conceito que ela traz aqui, ter uma meta de, por exemplo, alcançar 100 alunos, 200 alunos por ano, por exemplo, é uma meta clara, atingível e tudo mais. Mas o que seria uma intenção futura que eu nunca vou alcançar? No meu caso, é amplificar vozes femininas. Então, assim, amplificar vozes de profissionais bons. Cara, eu vou passar, mas essa minha meta vai ficar, porque todo ano nasce gente, nasce outras mulheres entram no mercado de trabalho. Então, posso ter como meta alcançar X pessoas por ano? Posso. Mas a minha intenção futura é sempre amplificar essas vozes. Então, eu vou morrer tentando fazer isso, nunca vou alcançar. Ou você vai criar pessoas que vão ser sucessoras a você, né? Sim, mas mesmo assim, né, trazendo os discípulos aí, os aprendizes, nunca vai acabar, porque sempre vão surgir novas pessoas, né? Enquanto existe mundo, a intenção futura vai continuar. Sim. Aí entra o segundo ponto, que é o altruísmo mesmo, que é o foco além de si mesmo, a transcendência, e aí ela traz aqui, gente, uma série de autores para falar sobre altruísmo. Então, como a Gem falou, assim, é uma leitura fácil, mas bem fundamentada. E aí ela fala aqui que não precisa ser algo grandioso, pode ser algo mais próximo, como família, amigos, desde que seja uma contribuição que vai além de você, que é o segundo ponto. Depois, a gente entra em singularidade, que é o propósito definido a partir de si mesmo. Então, a gente trabalha aqui a questão de valores, talentos, os seus motivos pessoais, o que faz sentido para você. Então, algo a partir de si mesmo. Aí ela traz até um conceito aqui que eu achei bem bonitinho, que se chama Sparks. Os Sparks poderiam ser traduzidos para o português como faíscas, uma ideia de algo com potencial para inflamar, tomar uma dimensão mais intensa e se alastrar. Então, muitas das vezes a gente vive só nos sparks, né? Só nas faíscas mesmo. A gente tem algo ali que pode ser grandioso, que ela fala que é algo com potencial, mas se a gente não trabalhar, não sair da piscininha lá quentinha, marrom, não vai. Nunca vai se realizar, né? Essa ilustração é perfeita, né? Essa ilustração é perfeita. Então, que a gente possa desenvolver potencial é um poder voltado a algo que pode ser grandioso, mas que não pode, se não for desenvolvido, nunca vai ser alcançado, né? Ela até destaca uma frase que é bem forte, né? Tão simples e forte, que ela fala que a ferida é por onde a luz entra em você. Então, muitas vezes a gente acha que se a gente está numa situação ruim, a gente não pode crescer, e é por lá que a luz vai entrar. Eu achei muito forte. E muitas empresas, muitas pessoas crescem potencialmente numa crise. E faz muito sentido com essa frase. A própria pandemia, né? Ela trouxe isso. Teve gente que afundou e teve gente que cresceu exponencialmente, assim. Foi o momento. E essa questão que você leu da ferida é por onde a luz entra em você, muitas das vezes as nossas feridas viram nosso propósito.
né? Então, assim, eu passei por uma situação muito difícil. A gente usa muito no marketing aquela questão da persona transformada, né? Você é a Sim. persona transformada. A persona transformada é isso aqui, é a ferida por onde a luz está entrando. Exatamente. Depois ela entra aqui em implementação, que não adianta apenas ser, mas precisamos, né? Temos que fazer algo. A gente precisa sair do planejamento no papel, né? Colocar em prática realmente. Fala que o propósito pode começar por um sonho, mas depois precisa ser materializado. E os projetos são um caminho para isso. Então, definir o propósito, sei o que eu quero fazer, agora vamos traçar esse plano que a Jean me falou, para poder executar. Aí ela fala aqui, se você é do tipo de pessoa que primeiro pensa e depois faz, considere realizar algumas ações que lhe interessam, mesmo que não sejam derivadas de um propósito muito definido, pois ele talvez ainda não seja tão claro para você, para depois você ter elementos para pensar mais sobre o seu propósito. Então, aqui é o tipo 1 de pessoa. O tipo 2, e se você for mais do tipo fazedor, que sai fazendo, e às vezes nem se dá conta do sentido do que está fazendo, convido você a dedicar alguns momentos na sua rotina para reflexão. Então, ela sugere aqui, saia da sua zona de conforto, né? Se você é do tipo 1 ou do tipo 2, busque o oposto para você poder equilibrar essa jornada da busca do propósito. Algo a acrescentar aqui, hoje a minha implementação? Não, tranquilo. Aí ela termina aqui essa parte, então, com a frase: propósito de vida é a intenção de colocar suas capacidades a serviço de algo significativo para você e com impacto além de si por meio de projetos de vida. Então, a gente complementa aqui, né, finaliza essa questão do propósito do projeto de vida mesmo, na implementação prática. E, por último, aqui, a última parte do primeiro capítulo é a diferenciação de conceitos, identidade, valores, projeto de vida e propósito. Que aí ela traz aqui a ideia de que muitas pessoas acabam confundindo esses termos. Então, ela abre aqui falando sobre identidade versus propósito, que a identidade é quem você é e o propósito é o que você faz. A diferenciação mais simples das palavras são essas. Mas são quase 3 páginas só falando sobre isso, né? Fazendo um resumo bem rápido aqui. Depois, aí ela entra aqui a dica 4. Então, identidade tem a ver com ser e propósito é fazer a partir de quem se é. E finaliza essa parte com essa frase. Aí depois ela entra em valores versus propósito. Ela traz que os valores estão mais atrelados à questão interna. E o propósito ela tem mais a ver com o outro, né? Como a gente já viu ela repetindo aqui várias vezes. Então, depois ela até fala aqui que em português a gente acaba diferenciando, né, significado, que é ligado aos nossos valores, e sentido, que é relacionado com o propósito em si. E aí ela faz uma tabelinha aqui, falando que sentido indica o momento futuro, direção, enquanto o significado indica o momento presente, o agora. O sentido está ligado ao propósito de vida, intenção futura, enquanto o significado está ligado aos valores e o que é importante para a gente. O sentido está conectado ao nosso mundo interno, mas possui também um componente externo, enquanto o significado é interno, ligado ao mundo dentro de nós e da relação com os nossos sistemas de valores. Então, resumindo, o sentido na conceitualização de propósito está sempre voltado para o outro, e o significado está voltado para a gente, né, para o que é interno. E aqui, gente, ela também é enorme, viu? Traz valores de criação, valores vivenciais, valores de atitude, e, inclusive, traz uma atividade, como você se vê praticando os valores de criação, vivenciais e de atitudes na sua vida, que ela explica aqui, que é um pouco mais extenso, então não vou me aprofundar. Compre o livro, leia e faça. As suas atividades, né? Porque é muito grande. Se a gente for falar sobre tudo, a gente fica aqui 3, 4 horas, viu? E termina essa parte falando a dica 5, que os valores são o porquê fazemos e o propósito é o que fazemos a partir do que valorizamos. E eu acho que a última parte de conceitualização, se eu não estou enganada,
é aqui o projeto de vida versus propósito, que aí ela traz a confusão que há, até porque projeto de vida é um termo que foi internalizado na lei, em uma lei da educação, né? Os alunos do ensino médio, eles têm essa matéria que se chama projeto de vida, está aqui na Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Então, por isso que acaba tendo-se uma confusão entre os termos, mas ela termina aqui falando a dica 6, que os projetos de vida são as ações ou conjunto de ações para alcançar o propósito. Então, está muito mais relacionado realmente ao plano, ao como, aquilo que a gente falou, do que do próprio propósito em si, que é o porquê você faz o que faz. Finaliza essa parte com perguntas de reflexão. O que você já sabe sobre o seu propósito? Pode incluir nessa reflexão suas intenções futuras, projetos que você quer realizar, aspectos importantes para você, causas que tem interesse em apoiar e ações que já desenvolve alinhadas com o que tem sentido para você. Aí aqui é para você refletir mesmo e falar quais são essas tuas intenções aí, o que você já tem ideia sobre o seu propósito. Não é uma versão final, mas já comece a direcionar a algo que faça sentido para você. Termina com um texto aqui de Marianne Williamson, e aí sim a gente finaliza a parte 1, bem pequenininha. Já com outra visão, né, Dai? De quando você começa o livro, que você entendia sobre propósito, com todo esse conteúdo que ela traz, esse estudo, abre muito a visão da gente já no primeiro capítulo. Sim, e já mexe muito com o seu emocional, né? Com questões internas, pessoais mesmo, porque a todo tempo que você está caminhando com ela, você está refletindo e se aprofundando mais dentro das suas emoções. E aí a primeira parte que a gente tinha colocado como desafio entra um pouquinho no ponto 2 aqui do livro, mas não sei, Jane, se você quiser, a gente pode discutir o ponto 2 no próximo, que aí a gente faz da parte 2 inteira. Eu acho que sim. É melhor, né? Então é isso, fomos até a página aqui 64, finalizamos a parte 1, e no próximo encontro a gente já vai entrar aqui no ponto 2, que é enorme. Acho que a maior parte do livro está voltado a esse ponto, mas já adianta aqui spoilers, que é onde você vai realmente colocar a mão na massa. Então, que ela traz ferramentas como o Ikigai, ferramentas que eu achei incrível, esse modelo de negócio pessoal aqui, que é uma versão do Canvas Business, voltado para propósito pessoal, que é bem interessante. Tem outra ferramenta do Golden Circle, né, daquele que é bem famoso, aquele livro Começa pelo Porquê, se eu não me engano, se chama, do Simon Sinek. Então, é uma parte bem interessante. Acompanhe com a gente a leitura, compre o livro e venha para a parte 2 aí armada para discutir sobre essa etapa. Semana que vem, então, o bicho vai pegar, né? Todo mundo já vai ter colocado a mão na massa. Vai. Vamos mexer. É isso. Obrigada para você que assistiu. Espero você na próxima. Até a próxima, gente.